A quinta-feira do Inter foi marcada pela possibilidade do clube jogar o Mundial de 2021 da FIFA. Aqui eu trago o que a FIFA fala sobre o assunto e o que a CBF se manifestou sobre a possibilidade de ter um convite extra para este Mundial de Clubes. Dentro de campo, o Inter está finalizando a sua preparação para encarar o Fortaleza no domingo pela manhã. E Tyson desperta um otimismo dentro do CT Parque Gigante. Será que ele volta para o time no domingo? Esse é o Diário do Inter, quinta-feira, 16 de setembro de 2021. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de te inscrever, de ativar as notificações. Vamos falar sobre essa quinta-feira e eu prometi para vocês maiores explicações e maiores notícias sobre aquele vídeo que eu fiz hoje à tarde, falando da possibilidade do Internacional, quem sabe, ser convidado pela FIFA para disputar o Mundial de Clubes de 2021. Tudo isso porque o Rio de Janeiro se candidatou para ser uma sede do evento, que iria acontecer no Japão, mas não vai mais porque as autoridades governamentais do Japão proibiram a realização de eventos esportivos com público. Bom, dentro de tudo isso, o Rio de Janeiro se candidatou a ser uma sede do Mundial de Clubes FIFA e, por conta disso, a CBF teria à sua disposição um convite para enviar um representante do seu país, do país sede, para o Mundial de Clubes. Como o Flamengo é o atual campeão brasileiro, poderia ser também o campeão da Libertadores, o Inter, vice-campeão brasileiro, poderia receber esse convite no seu colo da FIFA e da CBF. Bom, mas desde que eu gravei o último vídeo, eu conversei com algumas pessoas e trago aqui algumas informações. E eu vou trazer primeiro o posicionamento da CBF a respeito disso, tá? Porque o posicionamento do Inter eu já trouxe no outro vídeo e não mudou muita coisa. O Inter não sabe do assunto, diz que não foi notificado e que acompanha à distância, pela imprensa, essa possibilidade. Bom, na CBF, eu conversei com o vice-presidente Francisco Noveleto, ex-presidente da Federação Gaúcha de Futebol. E ele me relatou que não foi comentado ainda dentro da CBF qual seria o movimento da Confederação Brasileira. Eu perguntei se a CBF chamaria o campeão brasileiro do ano passado ou se poderia chamar o campeão brasileiro desse ano. Só que o Campeonato Brasileiro termina no dia 5 de dezembro. E o time do país sede teria que estrear no dia 9 de dezembro, seriam 3 dias, ficaria um pouco apertado e aí dependeria da postura da CBF, o que seria feito por parte dela. Bom, esse é o posicionamento da CBF. Não se pensou sobre isso ainda, até porque esse assunto é um pouco cru, porque sequer oficializada está a candidatura do Rio de Janeiro para sediar o Mundial de Clubes. Então a CBF está tratando com cautela, disse que não pensou sobre o assunto, o que faria caso isso acontecesse. A FIFA, ela tem um posicionamento que é o regulamento do Mundial de Clubes dos últimos anos. E muita gente me alertou, inclusive alguns colegas jornalistas me mandaram também o print, eu fui atrás e li o regulamento do Mundial da FIFA do ano passado, que de fato tem essa cláusula aí que eu vou colocar aqui na tela. O Mundial de Clubes, desde 2005, ele tem nos seus regulamentos a condição de que não pode ter 2 times do mesmo país na competição. E que caso o campeão da Libertadores, eu vou trazer para cá o exemplo, fosse o mesmo time campeão brasileiro, quem iria para o Mundial seria o clube estrangeiro melhor colocado na Libertadores, que já está definido. É o Barcelona de Guayaquil, porque dos 4 semifinalistas só tem um que não é brasileiro, que é o equatoriano, o Barcelona de Guayaquil. Bom, muitos jornalistas equatorianos e muitos torcedores do Barcelona de Guayaquil já estão extremamente empolgados com essa possibilidade. Porque significaria que caso o Brasil fosse a sede do Mundial, o Barcelona de Guayaquil, este sim já estaria com a sua vaga confirmada no Mundial de Clubes, pela colocação na Libertadores da América. E aí quais seriam as possibilidades? O Barcelona de Guayaquil ser o campeão da Libertadores, e aí, naturalmente, ele teria uma vaga no Mundial de Clubes, e o campeão brasileiro, ou alguém escolhido pela CBF, estaria no Mundial de Clubes através desse convite do país sede. A outra possibilidade é o Barcelona de Guayaquil não ser o campeão brasileiro, não ser o campeão da Libertadores. E aí ou o Atlético, ou o Flamengo, ou o Palmeiras teriam essa vaga pela Libertadores da América. E a vaga do país sede iria para o Barcelona de Guayaquil, porque é essa vaga extra de um time que não foi campeão da Libertadores, mas que seria o estrangeiro melhor colocado na competição continental. De qualquer maneira, está indefinida essa situação. Primeiro, porque a FIFA não divulgou quais são os padrões e o regulamento desse ano. A tendência é que siga o regulamento do ano passado. Mas aí já vão colocar o Barcelona de Guayaquil
A tendência é que sim, se o Mundial, claro, ele for aqui no Brasil. E a CBF, ela não definiu ainda qual será o critério de escolha do convite que ela teria direito como país sede do torneio. Se o Barcelona de Guayaquil, por exemplo, ganhar a Libertadores, quem a CBF escolheria? Seria o Flamengo? Seria o campeão brasileiro desse ano? Seria outro time? A CBF não se manifestou sobre isso. Bom, é um assunto que está muito cru, como eu falei ainda. Muita água vai passar por debaixo dessa ponte, mas os acontecimentos das últimas horas apontam que ficou mais difícil ainda do Internacional receber esse convite, uma possibilidade que era improvável. Eu sei que muito torcedor do Inter ficou animado, mas essa possibilidade está cada vez mais difícil pelo posicionamento da FIFA e também pelo posicionamento da CBF. Mudando a página, falando sobre outros assuntos do Internacional, eu trago aqui informações sobre Taison, tá? O Taison não treinou na atividade de hoje no CT Parque Gigante e ele está ainda em fase final da recuperação da lesão muscular que ele teve na coxa direita. Esteve em tratamento no DM. Bom, o Taison vai jogar no domingo. Existe um otimismo dentro do Beira-Rio de que sim. Algumas pessoas que eu conversei citam que o tratamento do Taison está indo muito bem. A recuperação dele está sendo muito boa, está sendo despertando esse otimismo das pessoas do Internacional. Dentro disso existe uma possibilidade muito grande do Taison jogar contra o Fortaleza no domingo. Além disso, o Luciano Potter, você conhece, comunicador da Rádio Gaúcha, da Rádio Atlântida, amigo pessoal do Taison, disse na Rádio Gaúcha que o Taison tem grandes chances de jogar contra o Fortaleza, que ele ouviu isso do próprio Taison, que a lesão muscular dele foi mais um desconforto muscular, um probleminha muscular que ele teve, que ele está tratando bem e que deve jogar contra o Fortaleza. De qualquer maneira, tem que ter muita cautela nessa situação, porque é o treinamento de amanhã, principalmente pela manhã, que vai determinar se o Taison joga ou se o Taison não joga. A tendência, existe um otimismo que ele jogue, mas vamos ver como é que vão ser as próximas atividades no CT Parque Gigante. Quem deve jogar é o Maurício. O Maurício, se o Taison for titular, por exemplo, ele pode assumir ou a vaga do Patrick ou a vaga do Caio Vidal. Se o Taison não jogar, aí sim ele está garantido no time titular. E hoje ele deu entrevista para os canais oficiais de comunicação do Internacional. E nessa entrevista, ele falou um pouco sobre a diferença de preparação que existe para jogos de manhã e jogos de tarde ou de noite. Que o café da manhã é diferente, o treinamento é diferente, e por isso o Inter está se aclimatando, se ambientando, tanto que as atividades dessa semana, todas elas são feitas pelo período da manhã. Mas o Maurício disse que está acostumado com isso, porque quando ele jogava na base, a maioria dos jogos já era de manhã. Então seria mais tranquilo para ele se adaptar a essa condição de atuar contra o Fortaleza de manhã. Domingo, 11 horas, é o jogo do Inter no Beira-Rio pelo Campeonato Brasileiro, tá, gente? Não esquece de deixar teu like, de te inscrever, de ativar as notificações, de compartilhar esse vídeo com os amigos. Vamos para mais conteúdos aí do A Dupla ao longo desta semana. Valeu? Beijo, gente. Tamo junto.